Sim, nós não precisamos temer a situação nenhuma. Assim como nós falamos na semana passada, em Jesus nós temos toda a verdadeira alegria. E você pode ter essa alegria também. E a Bíblia nos ensina algumas passagens e algumas biografias maravilhosas. A Bíblia fala em Mateus capítulo 3, 1 diz assim: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. E diz no capítulo 11, verso 11, assim, 11, verso 11, digo-lhes a verdade, entre vós nascido de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista, todavia o menor no reino dos céus é maior do que ele. João Batista. Quem era João Batista? Tinha um homem que era sacerdote, sumo sacerdote aquele ano em Israel. E funcionava assim: o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, que era aquela parte reservada atrás no templo. O templo tinha um certo tamanho e 1/3 do templo tinha uma cortina, que é aquela cortina que Jesus morre. E ali atrás o sumo sacerdote ia oferecer os sacrifícios para Jesus, ia ouvir a voz de Deus, ia ouvir o que Deus tem a dizer para o povo, ia trazer a mensagem de Deus para o povo depois. E Zacarias entra lá, e o anjo lhe aparece, e o anjo lhe diz: você vai ser pai. E Zacarias já era idoso, a sua mulher também já era idosa, e os dois, eles tiveram que aprender que mesmo nesta idade Deus ainda fala. Sua vida era curta, a vida de João Batista, porém frutífera em ensino, em edificação e cheia de acontecimentos. A profecia sobre João Batista está em Malaquias capítulo 3, verso 1. No último livro do Velho Testamento diz assim: vejam, enviarei meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo, o mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos exércitos. Mas eu enviarei o meu mensageiro que vai preparar o caminho. Ele veio preparar o caminho de Jesus. Ele veio ser o precursor de Jesus. O seu caráter é extraordinário. Se nós abrirmos a Bíblia e caminharmos pelo Novo Testamento, nós vamos ver muitas passagens que falam disso. E em Lucas capítulo 1, verso 15, nós temos a seguinte palavra: pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes de seu nascimento. Este já foi, o seu caráter extraordinário foi salientado aqui na palavra de Deus, pelo anjo Gabriel, antes dele nascer. Seu pai foi avisado dos propósitos de Deus com seu filho. Ele recebe a mensagem, e na mensagem ele já é avisado que ele vai vir somente preparar o caminho. Ele não é o caminho. Ele só veio para preparar o caminho para Jesus. Ele veio para mostrar o caminho para Jesus. Ele veio mostrar quem é Jesus, que Jesus veio para ser nosso Salvador, que ele viria como o Messias verdadeiro e que ele estava ali para anunciar que este viria. E o povo, na sua teimosia, não aceita. E o povo, na sua teimosia, até hoje não quer aceitar que Jesus veio para nos salvar. Mas João Batista veio para isso. E lá em João capítulo 1, 19 diz: este foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para perguntarem quem ele era. Perguntaram-lhe: então, quem é você? Elias? Ele disse: não. É profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma proposta para que a levamos àqueles que nos enviaram.
Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras da profecia do profeta Isaías. Eu sou a voz do que clama no deserto. Faça um caminho reto para o Senhor. Eu sou essa voz. Eu estou aqui para proclamar. E no verso 27 ele diz, ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. João sabia para que ele tinha vindo. João sabia que ele precisava anunciar que viria alguém outro que era mais importante. Seu nascimento foi cercado de muitas circunstâncias muito extraordinárias que a Bíblia nos relata em Lucas capítulo 1. Se você ler Lucas capítulo 1, você vai ver essa história maravilhosa de Jesus, ou de João Batista, como ele é anunciado, como ele veio a esse mundo, como Zacarias ficou um ano quase mudo, quase um ano todo, até que ele nascesse, ele ficou mudo. E ele veio para ser o nosso pregador. Ele veio ser para aquele que prepara o caminho. Em Lucas capítulo 3, os primeiros 20 versos falam só sobre isto. Para que ele veio? Para mostrar ao povo que eles precisavam conhecer esse Salvador maravilhoso que é Jesus Cristo. E que eles precisavam conhecer aquele que viria depois dele. E para isso ele veio. João Batista batizou a todos que aceitaram a sua mensagem e se arrependeram. Ele estava pronto a pregar arrependimento. E multidões foram batizadas. Inclusive, Jesus foi batizado por ele. Porque Jesus queria ser um exemplo para nós. Nós precisamos seguir o exemplo. Ah, você disse que eu fui batizado de criança. Não, você levou uma chuvinha na sua cabeça de criança. Porque batizado, nós somos batizados pela fé em Cristo Jesus. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Se em outros lugares ensinam outras coisas, isto não é o que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos seguir o exemplo de Jesus e pela fé sermos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele envolveu todo o povo, ricos, pobres, famosos e não famosos, todas as classes. Durou pouco tempo, mas nesse tempo realizou grandes obras para que o nome de Deus pudesse ser exaltado. E que você e eu possamos também anunciar esta mensagem. Jesus é a salvação para o homem. Que Deus te abençoe, porque Deus cuidará. João tinha que ter medo das pessoas? Não, Deus cuidou dele. Foi jogado na cadeia? Foi. Foi decapitado? Foi. Mas ele hoje está à direita do Pai, na glória celestial, se alegrando com aquilo que ele fez para a obra de Cristo. E que nós possamos olhar para isso. Não ter medo do homem, porque um homem pode nos matar. Mas se ele nos matar, o que vai acontecer? Nós vamos para a glória celestial, estar junto com Cristo na eternidade. Que Deus te abençoe.